Um, dois, três, valendo. Boa noite, Valparaíso de Goiás. Boa noite, República Federativa de Valparaíso de Goiás, como a gente costuma chamar carinhosamente o nosso querido Valparaíso. Hoje, mais uma vez, aí falando pelo movimento Valparaíso que queremos e pelo movimento Conjuração Valparaísense, a gente vai trazer a informação da omissão da Câmara dos Vereadores em relação aos atos de nepotismo e em relação às suas competências e atribuições estampadas na lei orgânica do município. Como vocês já devem ter sabido e visto, esse movimento Valparaíso que queremos fez aí um requerimento. A gente fez 13 requerimentos apontando as denúncias que chegaram até nós sobre os casos de nepotismo, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Então, de mão dessas denúncias, a gente fez 13 requerimentos aos nobres vereadores de Valparaíso de Goiás, para que lessem os requerimentos e levasse a plenário a proposta da criação de uma CPI, uma comissão especial de inquérito prevista aí no regimento interno da Câmara dos Vereadores, em que se destina ao exame das irregularidades e fatos ligados ao município, de competência do município, como é o caso de nomeação de servidores em situação de nepotismo. Concomitante a esses requerimentos, o movimento fez uma representação direto do Ministério Público, já com os casos concretos dos nepotismos confirmados, com decreto, com toda a documentação comprobatória, que nesse caso não era necessário pedir uma apuração, que nós já tínhamos aí a confirmação. Então foi encaminhado direto ao Ministério Público uma representação contra as autoridades que estão envolvidas no caso. Para nossa surpresa, depois aí de quase um mês que a gente fez esse requerimento na Câmara de Vereadores, pedindo que tanto o presidente da Câmara, o senhor Alceu, quanto os outros vereadores se dignassem a avaliar e instaurar ou instalar uma comissão temporária de inquérito. Para quê? Para que pedisse ao Executivo e avaliasse dentro do Legislativo as situações em que os servidores foram nomeados em situação de nepotismo. Pasmem. Vou chamar pasmem. A Câmara dos Vereadores respondeu hoje através de um parecer jurídico assinado por um colega, e depois eu vou entrar em detalhe desse parecer, quando eu chamo de omissão do Poder Legislativo em relação aos acontecimentos do município, porque nós temos entre suas funções a fiscalização dos atos da administração, a fiscalização dos atos do Poder Executivo em todos os níveis. E, gente, nomeação de servidor é ato administrativo. Se o ato administrativo ele foi exercido, ele foi emitido de uma forma ilegal, é dever da Câmara dos Vereadores apurar ou atuar de uma forma que seja aí anulado esse ato. Todo ato ilegal deve ser anulado. Perfeito? Então, para minha surpresa, eu que sou encarregado às vezes de pegar essa documentação, para minha surpresa, a gente recebeu um parecer da Câmara dos Vereadores. Desculpe o meu sorriso irônico, mas esse parecer vem demonstrar em que a Câmara de Valparaíso de Goiás ela não tem atuado de uma forma a atender os anseios da sociedade. Vocês desculpem aí, nobres vereadores, mas um parecer desse deixa aí a sociedade a ver navios. Os senhores foram eleitos, senhores vereadores, para representar o cidadão. Então, nós temos aqui de cara um parecer pautado no decreto 201 de 1967. O nobre
colega que atende lá a assessoria jurídica da Câmara dos Vereadores, ele esqueceu que no Valparaíso de Goiás tem aí uma lei orgânica municipal que é a nossa lei maior, né? Nós temos de fato o Decreto-Lei 201 que rege aí os crimes de responsabilidade de vereadores e de prefeitos, só que, pasmem, não se pediu nesse requerimento qualquer menção, nem fez qualquer menção a crimes de vereadores e nem crimes de cassação de prefeito. Ele fez aí um parecer que a gente chama diverso do assunto, então não tenho o que falar dessa situação, né? Mas eu posso ler uma incongruência de entendimento, que na verdade ele não escreveu nada, ele escreveu 3 parágrafos e o resto ele fez uma colação desse nosso decreto aí, que não vem ao caso, porque nós não estamos aí querendo caçar ninguém, nós queremos é que se apure esses casos. Então ele colocou aqui, buscando a norma legal vigente, entre aspas, entendemos que a Câmara Municipal tem o poder, olha só que arrogância, tem o poder de fiscalizar os atos do poder executivo, mas em nenhum momento para investigar fatos de possível irregularidades, como também proceder à investigação de infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito e vereadores. Permita-nos trazer o que diz o Decreto-Lei 201 de 1967. Senhores, é claro que eu vou considerar isso aqui um grande equívoco, que acho que não acharam em lugar nenhum uma saída para isso, não acharam em lugar nenhum para dizer eu sou omisso legalmente e trouxeram aí essa fundamentação esdrúxula de que não é a competência da Câmara fiscalizar atos da administração. Pois bem, a competência da Câmara, senhores vereadores, se os senhores não sabem, está exposta, está expressa no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, essa coisa linda, maravilhosa, que diz assim, no artigo 27, é competência exclusiva da Câmara de Vereadores, inciso 8º, fiscalizar diretamente atos do Poder Executivo, incluindo os das administrações indiretas. Se o senhor não sabe o que são administrações diretas, são as autarquias, fundações, empresas públicas e por aí vai. O artigo 59 da Lei Orgânica Municipal também atribui à Câmara dos Vereadores a competência de fiscalizar o orçamento, o financeiro, o contábil e operacional. Agora, tratemos então de atos. O que é um ato? Se uma nomeação de servidor não é ato, o que seria isso? Se o artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, no inciso 8º, diz fiscalizar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os de administração direta, o que é que os vereadores estão fazendo, pelo amor de Deus, nas casas de leis? Aí o nosso nobre colega diz aqui que o eleitor é um eleitor. Esse eleitor deve ser um analfabeto. O cara que fez esse requerimento deve ser um analfabeto funcional até, viu? Deve ser um analfabeto funcional. Assim, o eleitor se limitou a noticiar fatos de possíveis irregularidades, não indicando provas. Se eu tivesse prova, nobre vereador, eu tinha ido direto no Ministério Público, por como nós fizemos com os outros casos. A gente usou a instituição Câmara dos Vereadores, porque é a casa que representa a sociedade para poder investigar atos ilegais do Poder Executivo, inclusive os seus próprios atos, porque também tem caso de nepotismo dentro da Câmara dos Vereadores, tá? Não tem como instituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, observado que não existe nenhum fato a ser apurado, se constituindo em denúncia vazia. Portanto, a denúncia não preenche os requisitos formais. Denúncia vazia é o seu bilifute, viu, nobre? Denúncia vazia é seu bilifute. Mas vamos lá. Então nós temos aqui também o nosso regimento interno da Câmara dos Vereadores, que traz no seu artigo 42 a função
Perdão que eu fiquei exaltado, porque não é possível você lidar com a Câmara de Vereadores que trata a sociedade como um bando de imbecis. Não é possível isso. Não é possível você ter um município em que os vereadores tratam a sociedade e os eleitores como um bando de idiota, tá? Então o artigo 42 do regimento interno da Câmara, que é o que rege os nobres pares, nossos nobres vereadores, diz assim: as comissões especiais de inquérito destinam-se a examinar irregularidades ou fato determinado que se inclua na competência do município. Ora só, nobres vereadores e nobre casuístico da Câmara dos Vereadores. Se um ato administrativo de nomeação de servidor que contraria a súmula vinculante 13, que contraria o artigo 37 da Constituição, em que o cara nomeia o parente, a tia, a avó, a mãe, o cachorro e o papagaio, não for de interesse e competência do município, onde é que nós estamos? Hoje, cidadão valparaísense, a Câmara deu uma demonstração que é omissa com o cidadão valparaísense, que é omissa com a sociedade valparaísense, com um parecer dessa natureza. Não tem importância. A gente vai continuar nessa luta, vereadores. A gente vai continuar e a gente vai atrás dos casos em concreto e não vai mais atrás de vocês. Porque a sociedade não pode contar hoje, infelizmente, com a casa dos parlamentares que foram eleitos para representar o povo. Um parecer desse deixa claro que vocês não foram eleitos para representar o povo. Pelo menos é o que eu entendi. Né? O nobre colega, ao citar o nosso decreto 201 de 67, ele esqueceu de citar aqui para nós, idiotas, o artigo 1º e o inciso 13, tá? O inciso 13 do artigo 1º do decreto, em que o colega usou para dizer que não tinha que apurar o crime disso, o crime daquilo, que nem tratamos de crime, diz assim: nomear e admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. Nomear alguém em situação de nepotismo, se não se enquadrar nisso, meu querido, vai se enquadrar aonde? Então, hoje a Câmara de Vereadores deu uma resposta ao cidadão valparaísense de que não está atuando em favor da sociedade. Por quê? Um ato ilegal que nomeia parente está causando dano ao erário. Não estou aqui olhando para ninguém, estou falando da ilegalidade. Ato ilegal não pode prevalecer. Agora, não podemos continuar desamparados tendo aí 13 parlamentares eleitos pelo povo, que se dizem representantes do povo. Dessa forma, eu não acredito que há uma representação da sociedade na Câmara de Vereadores, porque vocês já rasgaram, vereadores. Senhor presidente, o senhor rasgou, por meio desse parecer, a lei orgânica municipal. Senhores vereadores, vocês não levaram o requerimento a plenário. Vocês foram omissos com a população. Nós temos aí diversos casos de ilegalidades comprovados, que já estão no Ministério Público, diversos que estão ocultos, porque a gente não consegue alcançar todos, mas, infelizmente, não temos o apoio da Câmara dos Vereadores. Então, hoje, a Câmara dos Vereadores deu o maior sinal de que não está a favor da sociedade. É claro que isso aqui será o marco de uma irresponsabilidade sem precedente. Quando se fez o requerimento, buscou todos os fundamentos, fizemos palestras, fizemos estudos, convidamos vereadores, alguns vereadores compareceram, agradecer, para entender quão é grave essa situação.
Então, um ato, como diz aqui no artigo 27, inciso 8º, vocês são sim obrigados a fiscalizar os atos da administração. Foi um equívoco do colega ter soltado aí um parecer desse. Eu lamento muito ter que estar falando disso, mas não, a sociedade valparaísense não merece isso. Nós exigimos um posicionamento daqueles vereadores em que acreditamos que ainda tenham a essência de lutar pelo povo. Hoje eu encontrei com o Paulo Galego, falei que ele estava sendo uma vergonha para a sociedade. Falei porque é meu amigo, Paulo Galego é meu amigo, ele sabe muito bem que eu não deixaria de falar isso para ele. E ele falou que a gente vai conversar, eu acredito que a gente possa conversar, e isso não tem que ficar assim. Hoje recebemos a notícia de Cristiano Araújo, eu acho que é o deputado distrital, que foi condenado por improbidade administrativa, porque colocou no seu gabinete, acho que a mãe da tia, ou tia da mãe, uma história assim. Por que na República Federativa de Valparaíso de Goiás as leis não podem ser aplicadas? Responda, nobres vereadores. E nós temos um caso mais sério ainda. Se eu tenho na Câmara dos Vereadores casos de nepotismo que eu não consegui ainda pontuar, mas nós temos certeza que temos, aí também uma omissão da Corregedoria, nobre vereador Ferreira. A Corregedoria já devia estar agindo nesses casos, Ferreira. A população de Valparaíso não merece esse tipo de tratamento, senhores vereadores. Então fica aí a indignação de um cidadão, de um eleitor, para com um ato de omissão desse nível. Quanto é que custa para a sociedade, para os cofres públicos, uma nomeação ilegal? Quanto é que custa para o município uma nomeação ilegal? Quanto é que custa para o município um parente de um secretário que talvez não se subordine a um diretor? Que talvez não se subordine a um outro secretário, porque é parente de outro secretário, que é parente da besta fera? Será possível que no mundo de lama que nós estamos vivendo dentro do Brasil, a gente não traz isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso município, para dizer, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Nós não podemos hoje olhar lá para cima para o Congresso, nós não podemos olhar lá para cima para a presidência, nós não podemos olhar lá para o governo do estado, para o deputado estadual e dizer, vocês são bandidos, vocês são isso, porque nós estamos vivendo um momento de ilegalidade. Quando vocês bateram na porta do cidadão, senhores vereadores, os senhores disseram que ia garantir a democracia e o direito do cidadão. Muitos de vocês foram vereadores gladiadores, ou esqueceram de falar? Vou lutar por isso, vou lutar pela saúde. Vocês vão lutar por quê, pelo amor de Deus? A Câmara dos Vereadores, ela tem que ser a representação do povo. Ela não tem que ser a representação do governo. Agora, se isso é ofensivo, se isso é quizumbeiro, né, senhor vereador, que me chamou de quizumbeiro, o que seria diferente? Quer quizumba maior do que ser omissa com a sociedade, senhor vereador que me chamou de quizumbeiro? O senhor quer quizumba maior que isso? Eu tenho o prazer de lhe encontrar e o senhor vai me dizer que eu sou quizumbeiro porque eu estou lutando pelo meu direito. Eu sou um cidadão. Eu pago impostos. Eu sou eleitor. Não podemos admitir esse tipo de omissão. Eu não vou ficar indo em sessão de câmera para assistir vocês falando o que vocês falam. Eu já falei, nós vamos atuar de forma institucional. A cada ilegalidade, nós vamos fazer um requerimento, uma ação, uma representação. Como nós fizemos para a Câmara de Vereadores. Felizmente, a resposta foi negativa. Claro, sem nenhuma fundamentação, porque rasgou
o que muitos de vocês não conhecem, que é a lei orgânica, quando permite que um assessor jurídico diz que não é competência da Câmara fiscalizar o Executivo ou investigar ato ilegal, porque para permitir um parecer desse é desconhecer a lei orgânica. Ou no município não tem leis? Eu pergunto, no município não tem leis? Quem é que vai dizer que o movimento do Valparaíso que queremos está errado diante disso aqui? Diante do que está aí nesse grifadinho amarelinho, tá certo? Fiscalizar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo da administração indireta. Aí me vem um assessor, me faz um parecer e diz que não é competência. Bom, se não é competência dos senhores, por favor, de quem é a competência de fiscalizar o Executivo? Para que serve um vereador? Para que serve uma Câmara de Vereadores? Me respondam. A população, senhores vereadores, não é palhaça não, viu? A população não é idiota. O que eu mais ouço por aí, até na própria Câmara, escutei do colega vereador, de que alguns casos de nepotismo não são nepotismo, são imorais, mas não são nepotismo. Eu não vou entrar em detalhe. Mas o que eu mais escuto por aí é que sempre houve nepotismo nas gestões anteriores. Só que nós estamos na gestão agora. Se ninguém foi atrás, é outra história. Mas nós estamos na gestão agora. Então eu vim hoje falar, não vim falar de tecnicismo, não vim falar de que é nepotismo, não vim falar de nada. Eu vim falar só da omissão, infelizmente, da Câmara dos nossos vereadores. Que eu lamento, que eu conheço todos, sou amigo de todos. Queria ter a oportunidade de ter falado com todos sobre isso. Falei só com um que é mais próximo e dei de cara com ele hoje quando eu fui pegar o resultado do parecer. Então, um parecer como esse, senhores, envergonha a nossa cidade. Um parecer como esse é contra toda a sociedade. Um parecer como esse é contra 200 mil habitantes.